Luanda assistiu hoje a atos de vandalismo, desordem, pilhagem do património público e privado, arruaça e destruição de autocarros de transporte coletivo. Polícia trava saída para a RDC de 40 mil litros de gasóleo e várias toneladas de produtos da cesta básica. 28 barricadas, pneus queimados, pilhagens e viaturas vandalizadas marcaram hoje foi o que ficou praticamente visto hoje em Luanda. Estas são algumas imagens que fizeram hoje a imagem da capital de Angola, um assunto que o telespectador vai acompanhar ainda ao longo deste telejornal. Estão aí imagens que demonstram como a capital ficou hoje. Cidadãos que iam para o serviço viram as viaturas a serem apedrejadas, muitos esconderam-se na altura. Aí está este cidadão a mostrar a pedra que foi arremessada para este autocarro que esta manhã levava os funcionários ao serviço. Portanto, o clima que se instalou precisamente esta manhã na capital angolana. Já vamos falar sobre este assunto mais daqui a pouco. A Polícia de Guarda-Fronteiras travou uma tentativa de saída do nosso país de 40 mil litros de gasóleo, apreendida numa embarcação artesanal de 3 caminhões carregados também com produtos da cesta básica, todos com destino à República Democrática do Congo. Durante uma operação de patrulhamento nos canais do Rio Zaire e no alto mar, a Polícia de Guarda-Fronteiras travou a saída de mais de 40 mil litros de combustível que alimentaria o mercado ilícito de produtos petrolíferos. Estamos diante de 174 bidões de combustível do tipo gasóleo. Dizer que foi possível a apreensão deste produto em função, ou seja, fruto de um serviço operativo das nossas forças, onde foi possível então frustrar a ação dos agentes delitivos que na altura estavam a transportar a bordo dessa embarcação artesanal esta quantidade de combustível do tipo gasóleo. Detalhes da operação revelam que a embarcação artesanal foi interceptada na rota Ponta de Padrão. Esta quantidade toda de combustível foi carregada nos pontos já habituais conhecidos. Refiro-me concretamente na localidade do Nona, aqui no município do Soio, onde na calada da noite procederam ao enchimento dos respectivos bidões e faziam-se em direção à vizinha República Democrática do Congo para então fins comerciais. Não foi possível fazer a detenção dos próprios tripulantes porque quando se aperceberam da presença das nossas forças, meteram-se em fuga através de lanchas rápidas em direção ao país vizinho, Congo Democrático. A polícia está a investigar as identidades dos cidadãos envolvidos no crime. Na mesma operação, foram também apreendidos 3 caminhões carregados com produtos essenciais da cesta básica que tinham como destino a República Democrática do Congo, via Sumba, Pedra de Feitiço, nos municípios do Soio e Calo. O destino desse produto presume-se ser a vizinha República Democrática do Congo, que de um tempo a esta parte tem estado a receber mercadorias diversas, principalmente os da cesta básica. A Lunda Sul registrou em 6 meses mais de 200 acidentes de viação que resultaram em 36 mortos e mais de 300 feridos. A imprudência dos condutores continua a ditar as tragédias. Num país onde cada viagem pode ser uma roleta russa, a província da Lunda Sul soma e chora. 36 mortos e 384 feridos em apenas 6 meses. As estatísticas são frias. O asfalto
quente. A vida curta para quem confia que o respeito pelas regras de trânsito é coisa de outros. Ninguém sai para uma festa a pensar que não pode voltar. Hélio Uyembe saía de uma zona de lazer em Pelengue no dia 11 de maio. O carro com 8 almas dentro perdeu-se na estrada. Ele perdeu a estabilidade e por pouco não perdeu a vida. Hoje recupera de fraturas na perna esquerda e talvez de algumas fraturas invisíveis, mas profundas, que o silêncio não deixa esquecer. Na verdade isso não existia aqui, não havia muitos acidentes aqui. Aqui por dia eu vejo acidentes muito graves, outros vêm já mortos. Há muitos acidentes na estrada. Sim, a condução está a ser outro, tipo, a partir do... O alcoolismo também está a influenciar muito. Ilinga José conhece bem a cidade de Saurimo, mas um dia parou num semáforo. Uma viatura colheu-o em cheio. O condutor seguiu viagem como se tivesse atropelado um papel. Ilinga ficou caído na rua e ainda hoje pergunta quem o atropelou. A resposta talvez esteja no retrovisor de uma consciência que se recusa a olhar para trás. Alguém estava atrás bem lançado e me panca. Assim que me pancou, eu já perdi sentido. Se assustei os seguranças a saírem de lado. Aí me agarraram, ligaram para a polícia do reto vinha, puseram no carro e me trouxeram para aqui. E naquele momento eu já não tinha percebido se eu estou no hospital, porque o acidente houve bate na cabeça, na estrada, houve ferimentos. Acho que o senhor, assim que ele viu eu sangrar, ele pensou que eu morri. Acho que se meteu em fuga. Marcos Pedro realizou um sonho modesto. Comprou uma motorizada de 3 rodas. No primeiro passeio, levou amigos, levou alegria e perdeu o controle numa curva da nova circular de Saurimo. Agora conta os dias num leito de ortopedia, com a perna esquerda imobilizada e os planos em pausa. Ao travar uma roda do outro lado, levanta. Assim que levantou, despistamos. Bom que a moto, todo mundo que estava, éramos 6 pessoas. Todo mundo que estava na carroceria, ninguém aconteceu nada. O Hospital Geral da Lunda Sul parece um reflexo das ruas, congestionado e com gente a tentar sobreviver. O diretor clínico Garcia Simão fala com a voz de quem já viu de tudo. Na área de ortopedia, há 22 pacientes só por causa de acidentes de viação. O hospital recebe entre 8 a 10 por dia. Não são números, são nomes, são mães, filhos, trabalhadores, estudantes e sonhos em pausa. No primeiro trimestre de 2025, nós tivemos um registro de 284 acidentes de aviação, diversos. Nesses, terminaram em 2 óbitos, que tiveram um quadro de trauma crânioencefálico severo. A maioria tiveram fraturas de membro, fratura do membro superior, membros inferiores, e muitos deles estão internados cá na nossa unidade já há um mês a recuperar desses acidentes. A contabilidade da tragédia não perdoa. 36 mortos, 384 feridos, mais de 200 acidentes só este semestre. Mas há números que não cabem nas estatísticas. 5 mortos num só acidente, a 73 km de Saurimo, na Estrada Nacional 180, mais de 30 feridos. De janeiro a junho, registramos 201 casos, isto é, de acidentes de aviação, menos 4 se comparado com o período homólogo, isto é, do primeiro semestre do ano 2024, que resultaram em 36 mortos, 380 feridos. E cidades inteiras sem água porque um caminhão-cisterna capotou no rio Chicapa, derramando gasóleo na única fonte de captação. Quando um acidente seca uma cidade, é sinal de que os limites da imprudência já foram ultrapassados há muito. As estradas da Lunda Sul não. E na abertura deste telejornal dissemos que Luanda assistiu hoje a atos de vandalismo. Vamos ouvir rapidamente os números com o subcomissário Mateus Rodrigues, porta-voz da Polícia Nacional. Um conjunto de atos que levaram à alteração à ordem e segurança pública ao nível da província de Luanda.
Agora vamos atualizar, portanto vamos dizer que, informar que a situação está sob o controle das nossas forças, portanto a situação atualmente é estável. Aqueles focos de desordem que nós tivemos de manhã já estão controlados, portanto nós temos as nossas forças a controlar estes locais. Dizer que diante do quadro que se gerou, as nossas forças, portanto, tomaram um conjunto de medidas que resultou na detenção de mais de 100 suspeitos, portanto, a apreensão de alguns bens que estavam na posse dos indivíduos que cometeram os atos de violência. Também reiterar que dos danos causados tivemos a danificação de cerca de 20 autocarros de transportes públicos. Os veículos danificados particulares ainda estão por contabilizar. Em termos de dados, ainda são preliminares, portanto continuamos a calcular e a receber as informações sobre aquilo que efetivamente ocorreu. E do ponto de vista das medidas, elas continuam elevadas. As nossas forças, como disse, continuam nas ruas a garantir que aqueles pequenos focos de desordem sejam, portanto, desativados. Queremos mais uma vez aproveitar os microfones e as câmaras para desencorajar, portanto, qualquer ato de desobediência, dizer que as forças públicas, as forças de segurança pública não vão tolerar estes atos de desordem pública. Serão tomadas medidas drásticas, medidas capazes, no sentido de repor a ordem pública a todo custo. Queremos reiterar, desencorajar os cidadãos que estão a praticar este tipo de atos, dizer que nós estamos a investigar. Como disse na primeira comunicação, temos dados, temos imagens, nós continuamos com a investigação e todos aqueles que praticaram os atos de pilhagem, eles serão detidos. Para além desses 100, haverão outras detenções e todos eles serão levados aos órgãos de justiça. Muito obrigado. Palavras do subcomissário Mateus Rodrigues, porta-voz da Polícia Nacional, a dar-nos aqui um retrato do que foi este dia. Para já, mais de 100 pessoas estão detidas. A polícia desencoraja para já os cidadãos a não voltarem a cometer este tipo de atos e também diz que todos aqueles que estiveram envolvidos, existem mecanismos e eles serão para já localizados. E barricadas, pneus queimados, pilhagens e viaturas vandalizadas marcaram hoje o início de uma imagem que a capital nunca tinha visto. Está vindo onde? Do Samzanga. Certo. A pé. Está que está difícil. As paragens estão vazias, então tive que caminhar. Luanda assistiu hoje a atos de vandalismo, arruaça, depredação de bens públicos e privados e a destruição de viaturas de cidadãos que tentavam fazer a sua vida normal. Atos que algumas autoridades qualificam de terrorismo urbano e foram, segundo as mesmas, protagonizados por determinadas associações de taxistas. Manifestação é de lei, qualquer um pode fazer desde que segue os parâmetros administrativos, aquilo que é consagrado pela lei. Mas o que estamos a assistir e ver hoje pela rede social é uma arruaça, é uma desorganização. Invadir os bens públicos, vandalizar os bens públicos, isso até é crime. Até um indivíduo que de forma voluntária entende dar boleia a uma pessoa que está aflita porque quer ir para o serviço também está a ser invadido. Então, nós, enquanto jovem munícipe, deveríamos aconselhar esses jovens a pautar pelas boas condutas, porque isso não nos abona. E até porque seria uma tristeza para quem disse que podia ser uma paralisação e desencadear para um nível de desorganização que nós estamos a considerar agora como vandalização de bens públicos. Reiterar aqui que nós somos contra qualquer tipo de vandalismo, porque nós estamos a assistir à destruição de bens públicos, à destruição de lojas, instituições de caráter econômico, como supermercados. Isso já não vai de acordo com os preceitos legais que a lei promulga sobre o direito à manifestação. As imagens não deixam dúvidas da gravidade do que ocorreu em algumas zonas da cidade de Luanda.
todo cidadão tem direito à livre circulação, tal como os outros também têm direito a fazer manifestação. Não se deve impedir qualquer cidadão que esteja a circular, a exercer a sua atividade econômica diária. É um ato também reprovável, não podemos impedir ninguém que está a sair do seu local de casa para o local de serviço, desde que não infere também aqueles que estão a manifestar-se, né? Eles têm direito a manifestar, como também os outros têm direito a deslocar-se livremente. A polícia diz que o que houve nesta segunda-feira em Luanda não foi nada que seja considerada uma paralisação de taxistas. As autoridades anunciaram a detenção de vários cidadãos que estiveram envolvidos nos atos de desordem, vandalismo, depredação e destruição de património público e privado. A Polícia Nacional assegura que nos próximos dias vão ser reforçadas medidas de segurança e proteção aos cidadãos. E o Ministério do Interior condena energicamente os atos de arruaça, destruição, pilhagem, perturbação da ordem pública e vandalização de bens públicos e privados ocorridos em alguns pontos da província de Luanda desde as primeiras horas desta segunda-feira. Essas ações criminosas que atentam contra a estabilidade pública representam um ataque ao Estado democrático e de direito e ao bem-estar dos cidadãos. São atos premeditados de sabotagem e intimidação que não serão, em hipótese alguma, tolerados, pelo que as autoridades estão a tomar todas as medidas necessárias para a manutenção da ordem e tranquilidade públicas, bem como para identificar, responsabilizar e levar à justiça os mandantes e executores desses atos deploráveis. O Ministério do Interior reafirma que a situação de segurança pública é estável e apela à população para que se abstenha de participar ou incentivar esse tipo de ações e que colabore com as autoridades denunciando quaisquer atividades suspeitas. E num comunicado, a Ecodima escreve que os incidentes registados em Luanda estão a causar perturbações no funcionamento do setor, com impacto direto sobre a integridade das cadeias de abastecimento, a segurança dos colaboradores e a preservação do património empresarial. Foram igualmente registados ataques e vandalismo a diversos estabelecimentos comerciais e centros de distribuição, colocando em risco não apenas investimentos privados, mas também o regular fornecimento de bens essenciais à população. No comunicado, a Ecodima apela à população a não insurgir-se contra os estabelecimentos comerciais, pois estes são o garante de postos de trabalho e de subsistência de milhares de famílias, pelo que a sua vandalização configura não apenas na perda de investimento privado, bem como compromete a contínua manutenção dos postos de trabalho que os mesmos comportam. E connosco está nos estúdios o Dr. Joaquim Jaime. Doutor, boa noite. Obrigado uma vez mais por estar aqui. Hoje, de facto, vivemos uma segunda-feira diferente. O que é que lhe pareceu o dia de hoje aqui em Luanda? Boa noite, Ernesto. Boa noite aos nossos telespectadores. Hoje foi um dia anormal. Devemos aqui começar por frisar que o direito à manifestação deve ser exercido nos termos da lei, que é um direito com consagração constitucional, mas é um direito que colide com outros direitos, como é o direito ao bom nome, à honra, à reputação, o direito ao patrimônio, à preservação do patrimônio público, privado, o direito de ir e vir dos outros cidadãos. Portanto, o seu exercício deve ser feito nos estritos marcos da lei. O que nós verificamos hoje, pelas imagens que nos foram dadas a conhecer pelas redes sociais, parecia haver reportagens indiretas o dia todo, atos de vandalismo, de arruaça, de predação, de violação do patrimônio público, patrimônio privado, um ambiente de puro terrorismo urbano, visando intimidar, causar condições para a desestabilização do normal funcionamento da sociedade angolana por via da intimidação, por via do medo,
visando também colocar em xeque a credibilidade do Estado angolano enquanto entidade máxima na dimensão política que tem a responsabilidade de orientar o normal funcionamento das instituições em Angola. Portanto, o que nós vimos hoje, em resumo, foi um puro ato de terrorismo urbano. Não há nada que justifique a dimensão da violência praticada hoje. Doutor, diante do que aconteceu e que acabamos todos por ver, qual lhe parece que deve ser o posicionamento da sociedade? Temos que fazer lembrar que Angola é um Estado democrático e de direito. Todos devem reger as suas condutas nos limites da lei. O exercício de qualquer direito deve ser sempre em observância da lei. Neste momento, a sociedade deve repudiar com todas as forças que têm atos desta natureza. Não só a sociedade, falando da população, mas incluindo as instituições, as igrejas, os partidos políticos, todas as forças vivas na sociedade angolana, quer sejam particulares ou institucionais, devem reprovar. Em nenhum momento devem se pronunciar de modo romântico, amenizador, suavizador, procurando encontrar argumentos que justifiquem atos dessa natureza. O que aconteceu hoje não pode ter acolhimento na nossa sociedade. Qualquer ato de reivindicação deve ser feito sempre com respeito ao normal funcionamento das instituições e os direitos igualmente consagrados na lei de terceiros. Doutor, já volto para si. Para já, o Bureau Político do MPLA já manifestou condenação às ações de vandalismo registadas em diferentes localidades da província de Luanda, que causaram enormes prejuízos materiais ao Estado, às famílias e às empresas, além de comprometer a ordem, segurança, tranquilidade pública e o bem-estar da população. O Bureau Político do MPLA reforça o compromisso do partido com a paz, com a estabilidade e também com o desenvolvimento de Angola, lamenta e condena energicamente todo e qualquer ato que possa colocar em risco a ordem e segurança públicas. O Bureau Político ressalta que a violência e o vandalismo não representam os valores e princípios do MPLA como partido responsável e comprometido com a causa do povo, nem os princípios e valores que este mesmo povo sempre defendeu. O Bureau Político denuncia que as ações de vandalismo visam de forma deliberada manchar e dificultar a celebração com júbilo dos 50 anos da proclamação da independência nacional num momento histórico para todos os angolanos. O Bureau Político reitera que a independência e a soberania do país são conquistas de todos os angolanos e que tais atos antipatrióticos atentam profundamente contra os valores de unidade, de reconciliação, paz e progresso. O Bureau Político exorta os jovens angolanos a não se deixarem manipular por grupos, movimentos ou indivíduos que incitem a violência e o vandalismo e considera que é fundamental que cada jovem assuma uma postura de responsabilidade, de paz e de civismo, contribuindo para a construção de uma Angola melhor, cada vez mais forte e mais unida. O Bureau Político do Comitê Central do MPLA apela às autoridades competentes para que intensifiquem as ações de investigação e punição aos responsáveis morais e materiais por estes atos, apelando que a justiça seja feita de forma célere e eficaz. Exorta, por outro lado, o povo angolano a manter calma, serenidade, unidade, responsabilidade cívica e reafirma o compromisso do partido de continuar a trabalhar para a construção de um país cada vez mais justo, próspero, solidário, inclusivo e pacífico, onde os direitos de todos sejam respeitados. Dr. Joaquim Jaime, regresso a si. Depois de tudo o que vimos, e refiro-me especificamente a questão do vandalismo contra bens públicos e privados, a questão que coloco é: quem na realidade serão os prejudicados no meio de tudo isso? Primeiro dizer, Ernesto, que
A vandalização dos bens públicos e privados retira a legitimidade da pauta reivindicadora. Nesse momento, caiu por terra toda qualquer legitimidade argumentativa da reivindicação que resultou na paralisação dos taxistas hoje. Os grandes prejudicados somos nós, os cidadãos, que nos abastecemos, que nos servimos das instituições que hoje foram depredadas, que hoje foram destruídas. Somos nós que fomos impedidos de deslocar aos nossos locais de trabalho. Fomos nós que fomos impedidos de resolver a nossa vida cotidiana por conta de um conjunto de arruaceiros, vândalos, indivíduos cuja motivação foi tão somente criar o caos, criar o medo, criar o terror na sociedade angolana hoje. Dr. Joaquim, há um caso específico. Tão logo começaram a correr essas imagens de vandalização de supermercados, quase toda a cadeia acabou por encerrar. Portanto, mesmo em zonas onde não havia tumultos, as cadeias acabaram por encerrar as lojas, as cantinas, as padarias, enfim. Portanto, e por isso é que lhe pergunto, portanto, quem na realidade acaba por ser prejudicado no meio de tudo isso? Acaba de dizer que somos nós que nos servimos disso. Somos nós, lojas, supermercados, padarias, cantinas, bancos. Escolas hoje foram fechadas, as escolas que hoje deviam começar o procedimento administrativo para dar início à confirmação de algumas matrículas, atendimento de algumas reclamações dos encarregados da educação. Hoje houve uma paralisação total do país. Quem perde quando o país para? Perde a sociedade angolana, perde o povo angolano. Nós temos que compreender que, nos termos da nossa Constituição, Angola, a Constituição e a nossa independência, a nossa soberania, visa construir uma sociedade de paz, de harmonia, de solidariedade e de desenvolvimento. Qualquer ato que se intrometa na concretização destes valores da nossa sociedade, eles não constituem só atos antissociais, atos ilegais. É uma negação concreta da nossa própria Constituição, porque é uma afronta aos valores que estão descritos na Carta Magna, na lei máxima desse país. E nós temos plena consciência que os instigadores, os autores morais desses atos de hoje tenham plena consciência dos resultados. O que acabamos por ver é que, depois de se terem visto todas estas imagens, há, digamos assim, e eu volto à pergunta qual deve ser a posição da sociedade. Tão logo se viram esses atos, a sociedade reagiu automaticamente condenando os atos de vandalismo. Eu falava de sociedade, mas há aqui também, digamos assim, uma responsabilidade dos partidos políticos. Portanto, são os partidos políticos hoje chamados a moldarem um pouco esta sociedade que temos hoje. Sim, os partidos políticos são atores fundamentais no desenho de qualquer sociedade. São as organizações vocacionadas a exercer o poder, e os que estão na oposição aspiram o poder. Em nenhum momento devem se tomar posições que romantizem, que minimizem, posições que procuram justificar os atos de hoje. Devem veemente reprovar qualquer ato que visa a desestabilização do normal funcionamento da nossa sociedade. Não devem medir nas palavras quando se referem à reprovação. Não devem medir nas palavras quando se referem ao desincentivo desse tipo de atos. Os partidos políticos devem ser defensores primários da constituição de uma sociedade de paz, de harmonia, de solidariedade, de uma sociedade ordeira, de uma sociedade que se paute no cumprimento melhor, exclusivo da lei, da moralidade, da ética, e numa dimensão institucional, os partidos políticos devem estar em compliance com a sociedade e com as instituições. Portanto, nós estamos expectantes que todos os partidos políticos em Angola deveriam reagir nos mesmos termos vigorosos e de reprovação absoluta desses atos atentatórios ao Estado Democrático de Direito, e, sobretudo, num ano em que estamos a comemorar os 50 anos da nossa independência nacional.
independentemente das motivações. Nada justifica o posicionamento de arruaça, de vandalismo, de depredação, atos criminosos. Nós temos que compreender que manifestação é um direito, mas o vandalismo é um ato criminoso. E recordar aqui que a destruição, e o que vimos hoje, concorrida com roubo de bens privados, pode redundar em 12 anos de cadeia. Se por acaso forem verificados situações que possam agravar ou qualificar esses atos, as penas podem ser aumentadas até 1/3 dos limites mínimos e máximos. E em relação aos bens públicos, as penas podem ir da multa até os 25 anos, em conformidade com a participação, o valor do bem, a dimensão social e econômica do bem vandalizado. Fora da dimensão legal, tem que haver uma dimensão ética, uma dimensão moral. Os princípios da boa convivência não devem ser afastados sob nenhuma circunstância. Nós vimos transeuntes serem agredidos, condutores serem impedidos de seguirem a marcha. Vimos hoje atos que parecia que transformaram Luanda num campo de guerra. Nós nunca havíamos experimentado uma manifestação com tanta violência como esta de hoje. O poder do Estado não deve ser colocado em causa. E quando isso acontece, o Estado tem que reagir. Dr. Joaquim Jaime, muito obrigado por ter vindo hoje ao Telejornal. Contamos tê-lo numa próxima oportunidade. E ainda hoje, especialistas que estiveram no programa Ecos e Factos também deram a sua opinião em relação ao que aconteceu hoje na capital angolana. Este não é o caminho que devemos caminhar. Eu penso que este não é o caminho que a juventude deve percorrer, mas estamos perante aquilo que Paulo Freire falava. Precisamos educar o homem novo. E na visão de Paulo Freire, a dizer educar o homem novo, estava justamente a dizer assim: que tipo de cidadãos estamos a meter no mundo? Que tipo de jovens estamos a ter no nosso país? O que acabamos de assistir hoje foram aqui ações de vandalização, ações de pilhagem e todas essas ações que vão contra aquilo que a Constituição defende. Sentimos que, de acordo com os relatórios da polícia, houve inclusive lesões gravíssimas à integridade física dos nossos cidadãos e também houve aqui um prejuízo total do ponto de vista dos bens, dos comerciantes e enfim. Então aqui a greve programada e perpetrada pela Associação dos Taxistas caiu em desuso em função de ter ido contra aquilo que a nossa lei impõe, os limites às ações das greves. E continuamos a dar-lhe conta do assunto que faz hoje atualidade. A Polícia Nacional também condena os atos de extrema violência e perturbação da ordem pública ocorridos nas primeiras horas do dia 28 de julho. Grupos de indivíduos protagonizaram verdadeiros atos de terror urbano, caracterizados por arruaça, bloqueio das vias públicas, vandalização de mais de 20 autocarros de transporte público e um número de veículos particulares por se determinar, esquadras de polícia, destruição de câmaras de videovigilância, queima de pneus na via pública, pilhagem em estabelecimentos comerciais e agressões à integridade física de cidadãos que transitavam na via pública. Perante tais factos, a Polícia Nacional tomou as medidas necessárias, tendo procedido à detenção até ao momento de mais de 100 implicados, os quais serão apresentados aos órgãos competentes de justiça nas próximas horas para que respondam nos termos da lei. Neste momento, a Polícia Nacional está ativamente empenhada na reposição da tranquilidade pública e na normalização da circulação rodoviária nos pontos afetados. Estão igualmente em curso diligências operacionais no sentido de localizar, identificar e responsabilizar os mandantes e executores desta grave afronta à ordem pública e à convivência pacífica entre cidadãos. A Polícia Nacional adverte que não tolerará
qualquer tentativa de desestabilização e reitera o seu compromisso com a defesa da legalidade, da ordem e tranquilidade e da segurança de pessoas e de bens. A todos os cidadãos, a polícia apela à calma, à colaboração com as autoridades e à denúncia de qualquer movimentação suspeita. E o presidente da comissão da Associação dos Taxistas de Luanda também já condenou estes atos. Enquanto Sindicato dos Taxistas de Angola, alinhados com as associações e cooperativas, repudiamos todos os atos de vandalismo, que se pareceu mais com terrorismo do que outra coisa. Portanto, conhecemos os taxistas que nós lideramos, conhecemos as associações que existem no seio da classe dos taxistas. Portanto, aquele ato que se viu hoje, aquele vandalismo, aquela confusão, aquela desordem, não é obra dos taxistas. E partimos para o intervalo. Até já. Nós estamos de regresso agora para dizer que quem já está em Luanda é o Presidente da República, no termo da sua visita oficial de 2 dias a Portugal, realizada a convite do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Nesta missão, o chefe de Estado fez acompanhar da Primeira-Dama, Ana Dias Lourenço, à chegada ao Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. O Presidente da República foi recebido pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, bem como por ministros de Estado e outras entidades da administração central. Imagens que mostram o momento em que o Presidente cumprimenta o Governador de Luanda e agora o Ministro do Interior e outros membros do governo angolano. O município do Huacucungo, na província do Kwanza Sul, acolhe de 28 a 31 do corrente mês as terceiras jornadas parlamentares do MPLA. Durante a sessão de abertura, a vice-presidente do partido sublinhou que o papel do grupo parlamentar do MPLA transcende as paredes do Parlamento. Na província do Kwanza Sul, todos os caminhos foram dar ao município do Huacucungo, região que acolhe as terceiras jornadas parlamentares do MPLA. Aqui, a dirigente do ato, no caso a vice-presidente do MPLA, foi recebida em festa por militantes, simpatizantes e amigos deste partido, uma interação que reforça o contacto com as bases, de resto uma orientação do presidente do MPLA e uma característica da sua vice-presidente. Na qualidade de anfitrião, o primeiro secretário provincial do MPLA no Kwanza Sul deu as boas-vindas aos presentes, falou das potencialidades e dos desafios da região e concluiu enaltecendo o trabalho dos deputados do seu partido na Assembleia Nacional. Já o presidente da bancada parlamentar do partido no poder, Joaquim Reis Júnior, apresentou os objetivos destas terceiras jornadas parlamentares do MPLA. A parte temática das nossas jornadas parlamentares versará sobre aspectos históricos do parlamentarismo angolano, cuja Assembleia Nacional personifica, mas abordará também matérias que necessitamos de apreender para dar solução a questões que se prendem com a organização político-administrativa do nosso país, designadamente as ligadas ao poder local. Ao tomar a palavra na sessão de abertura, a vice-presidente do MPLA disse que, para além de constatarem a execução dos projetos e programas em curso nos 24 municípios do Kwanza Sul, os deputados terão a oportunidade de interagirem com a população e tomarem nota dos seus anseios e aspirações. Com um simples smartphone e bons argumentos, podemos sim capitalizar a qualidade do conteúdo do debate que produzimos na Assembleia Nacional, pelo que encorajo a direção do grupo parlamentar a continuar a promover formações e sessões de reforço sobre a arte de falar, de construir, mas ao mesmo tempo de desconstruir narrativas falaciosas
de quem nada agrega para o desenvolvimento do nosso país. As jornadas decorrem num clima de comemorações dos 50 anos de independência nacional e, por este facto, Maraquiosa fez uma reflexão à volta dos sacrifícios consentidos no passado, das conquistas do presente e dos desafios futuros. O mais importante é as referidas palavras de ordem foram ditas num contexto de muitas dificuldades, mas carregando a responsabilidade patriótica no sentido de ter o povo no centro das políticas públicas, trabalhando com o povo e para o povo. A celebração dos 50 anos da independência nacional nos remete também a uma profunda reflexão sobre as nossas conquistas, os desafios, os sacrifícios consentidos, mas também as vitórias alcançadas. Sobre a ação política, a vice-presidente do MPLA disse que o papel do grupo parlamentar do seu partido transcende as paredes do Parlamento. A nossa presença deve continuar a projetar-se cada vez mais nas comunidades, nas plataformas digitais e na memória coletiva do nosso povo. Os cidadãos precisam saber que a sua esperança encontra eco nas iniciativas dos seus representantes. Por isso que cada intervenção, cada proposta, cada reflexão produzida no Parlamento deve ser amplamente divulgada. Pela primeira vez, as jornadas parlamentares do MPLA são realizadas no Kwanza Sul e fora de uma sede capital de província, no âmbito do fortalecimento da ação política. O evento decorre sob o lema Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo o futuro melhor. Terá vários painéis em abordagem a par das visitas de fiscalização dos projetos em curso na província e participam 82 dos 124 deputados do MPLA. Estão igualmente presentes membros do Executivo na qualidade de oradores, como são os casos da Ministra da Saúde, que apresentou em síntese a situação da cólera no país. As imagens são de Bernardo João, edição de Domingas Agostinho, e a reportagem a partir do Kwanza Sul é do Judice Samando. Os restos mortais do Tenente-General Armindo Bravo da Rosa, também conhecido por Camaca, foram sepultados hoje no cemitério do Alto das Cruzes. Antes, foram velados no quartel-general do Comando do Exército, onde foi realizada a cerimónia fúnebre. Os restos mortais do Tenente-General Armindo Bravo da Rosa foram velados no quartel-general do Comando do Exército por familiares e companheiros de jornada, sobretudo altas patentes militares. O general Camaca, como também era conhecido, faleceu na quarta-feira, dia 23 de julho, às 19 horas, em Luanda, vítima de doença. Será lembrado como um nacionalista, figura influente do universo militar e cívico e como um bom pai de família. Agradecer por tudo que o nosso avô foi e fez por nós. Sua mãe e seu pai chamaram-no Armindo, as Forças Armadas chamaram-no Camaca, mas para nós foste e serás eternamente o nosso papi. As saudades já começaram a ecoar dentro das nossas almas, porque desde que partiste, nenhum dos teus operativos, como carinhosamente chamavas os teus netos, recebeu visitas, chamadas ou mensagens inesperadas. Gestos que para nós eram sinónimo de amor. Desde muito cedo que Malogrado aprendeu com os seus pais os valores como respeito ao próximo, respeito pelos bens públicos, a humildade, a honra, a solidariedade e que o trabalho era o único meio de elevação social, económica e de prestígio para o homem. As mensagens lidas na cerimónia das exéquias destacam o seu patriotismo e a sua contribuição na edificação das Forças Armadas angolanas. Brilhante quadro da Força Aérea Nacional, o Tenente-General Camaca contribuiu com a sua inteligência na edificação deste ramo das Forças Armadas angolanas, onde desempenhou cargos de elevada responsabilidade, com lealdade, profissionalismo e total dedicação.
ao partir para outra dimensão da vida, deixa um legado rico e será sempre lembrado, dentre outras qualidades, como um nacionalista, convicto, talentoso chefe militar, exímio comissário político, estudioso e pesquisador. Segundo registros, o tenente-general Armindo Bravo da Rosa, Camaca, foi um implacável defensor dos ideais da pátria e fez parte da geração de jovens que desde muito cedo integraram-se na luta armada de libertação para a conquista da independência nacional. O seu legado é tido como inspirador para as novas gerações. Hoje, ao prestarmos essa derradeira homenagem, curvamos-nos não apenas diante do corpo de um general, mas diante do corpo daquele que deu uma vida inteira colocada ao serviço do bem comum e da defesa dos mais nobres valores da nação. A família, deixamos a nossa mais sentida solidariedade. A família castrense, resta-nos o compromisso de honrar a memória do Camaca, perpetuando os princípios que ele tão exemplarmente encarnou, mantendo viva a sua história. Porque homens como ele não morrem, transformam-se em referência eterna. Depois da cerimónia, o cortejo fúnebre seguiu para o cemitério do Alto das Cruzes, onde foram prestadas as derradeiras honras militares. Em marcha lenta, os restos mortais foram conduzidos até a última morada. Armindo Bravo da Rosa, Camaca, partiu em paz e será lembrado como um bom angolano e pelo slogan cuja autoria lhe é atribuída, segundo o qual a pátria aos seus filhos não implora, ordena. O projeto Luçoé está pronto para fornecer água a mais de 28 mil famílias de 5 bairros da periferia de Ndalatando. O projeto Luçoé vem juntar-se a um outro, o projeto Lucala, que já começou a fornecer água à população de Ndalatando. Segundo o governador João Diogo Gaspar, que testemunhou os primeiros testes de fornecimento de água, o sistema será inaugurado em breve para satisfação da população. É o segundo maior sistema de fornecimento de água depois do projeto do Lucala na província do Kwanza Norte. As obras do projeto de água do Luçoé tiveram início em 2022. Passado este tempo, os trabalhos terminaram e o sistema já começou a dar água à população de certos bairros do município de Kazengo, ainda em fase experimental. Já estão a consumir, mas com um período controlado. O que é ideal é aumentar as ligações domiciliares de Ndalatando, daí acredito que pode consumir toda a água que estamos a produzir. O centro de captação do projeto do Luçoé está a quase 10 km de Ndalatando. Aqui o sistema de bombagem é moderno e todo o equipamento está preparado para levar 200 metros cúbicos de água por hora ao centro de tratamento e distribuição, que pode fornecer igualmente 150 metros cúbicos de água por hora à população de 5 bairros da cidade capital do Kwanza Norte. O sistema está constituído com a captação, a conduta adutora e o sistema de tratamento de água. São 28 mil famílias que vão se beneficiar. O sistema de água do Luçoé vem juntar-se ao projeto do Lucala. Nós constatamos que ela está totalmente finalizada e dentro de dias vamos inaugurar. Vai cobrir significativamente a necessidade que temos aqui no município do Kazengo. Numa primeira fase, este projeto está em testagem, o que já está a beneficiar vários bairros aqui do município do Kazengo. O governante assegurou também que o problema da falta de água não está apenas em Ndalatando. Outros municípios carentes verão igualmente a situação resolvida.
mas para isso deve existir maior proteção dos bens públicos. Nós temos estado a acompanhar um nível elevado de vandalização a nível da nossa província. Temos estado a falar com a Polícia Nacional no sentido de se acautelar essas medidas. Mas aqui, como sabemos, é uma responsabilidade de todos. Com a conclusão do sistema do Ducala, o tempo de fornecimento subiu para 12 horas todos os dias. O governador do Cubango visitou as obras de vários equipamentos sociais enquadrados no Plano Integrado de Intervenção nos Municípios na sede capital Menongue. No Hospital Sanatório, os trabalhos de requalificação permitiram melhorar o atendimento. José Martins procedeu à entrega de uma ambulância. Os trabalhos ainda não estão concluídos, mas a imagem do dispensário, bem como a acomodação dos pacientes e funcionários, conheceram melhorias. Mudou muita coisa, é atendimento e a medicação. Não tinha muito sítio assim para sentar, mas já tem. Está bonito, sim. Nós não vamos fugir na capacidade de internamento, mesmo com essas obras. Nesse momento temos uma capacidade de internamento de 20 camas. Vai ser diferenciado o atendimento para adultos e crianças. 2 consultores que estão incluídos aí e cerca de 4 salas de observação. O governador do Cubango visitou o Hospital Sanatório para inteirar-se do funcionamento e procedeu à entrega de uma ambulância. Hoje temos um hospital sanatório de Menongue com condições ampliadas de espaços para atendimento de todos os utentes, melhoria das condições para a humanização do serviço de assistência médica e medicamentosa. Isso tudo deve-se ao facto de melhorar a capacidade operacional da unidade por via do orçamento que foi melhorado. E como o governante tirou o dia para trabalhar fora do gabinete, José Martins foi também constatar o andamento das obras de construção do Palácio do Administrador Municipal de Menongue e os edifícios que serão destinados aos quadros da província, todas as obras enquadradas no PIM. Os passos estão a ser dados, os resultados são tangíveis e o que temos é a pressa. Todos os dias estamos a correr, quer com os empreiteiros, por isso estamos aqui a fazer essa visita. O segundo momento é também com as instituições que têm a responsabilidade de formalizar os aspectos de pagamento, de maneira a garantir que as empresas contratadas possam, em tempo útil, executar os trabalhos, porque nós queremos, sim, entregar esses equipamentos ao serviço das nossas populações. O Plano Integrado de Intervenção nos Municípios contemplou 10 projetos para a capital Menongue, sendo que 7 foram já concluídos e colocados à disposição da população. Partimos para o intervalo. Antes, o estado do tempo. A última parte do telejornal, mais de 8.000 pessoas foram testadas na última semana em 7 províncias contra a hepatite B no âmbito da campanha nacional de testagem da doença promovida pelo Instituto Nacional de Luta contra a SIDA. A campanha que decorreu no âmbito do Dia Mundial das Hepatites Virais, que hoje se assinala, está a ser implementada em Luanda, Benguela, Kwanzas Norte e Sul, Huila, Cunene e Uís.
De acordo com o Inquérito de Indicadores Múltiplos e de Saúde do Instituto Nacional de Estatística INE, referente a 2023-2024, a prevalência da infecção ativa de hepatite B, por exemplo, é de 19% nas mulheres e 23% nos homens. A nível nacional, de cada 100 pessoas, 21 pessoas têm a infecção por hepatite B. A prevalência da hepatite B, uma das hepatites crónicas, varia de acordo com a idade e sexo. Entre as mulheres, o grupo etário com maior prevalência é de 25 anos a 29. Entre os homens, é de 45 a 49 anos. São bastante preocupantes, por isso é que o nosso país está na lista de países com alta prevalência, porém o país tem já um plano estratégico, é o 7º Plano Estratégico Nacional de resposta ao VIH, hepatites virais e infecções de transmissão sexual. São infecções que matam mais de 1 milhão de pessoas em todo o universo. A cobertura vacinal está ainda aquém do desejado, daí o apelo ao esforço conjunto. A Assembleia Nacional, como legítimo representante do povo, reconhece o seu papel fundamental como agente de mudança com o dever e responsabilidade de influenciar as políticas de saúde pública e reafirma o seu compromisso com este objetivo, apoiando todas as iniciativas legislativas e políticas públicas que promovam a prevenção. As hepatites virais causam danos graves ao fígado. Estas infecções são transmitidas de várias formas: relações sexuais desprotegidas, objetos perfurantes ou cortantes contaminados, ou ainda a transmissão pode ser feita da mãe para o filho durante a gravidez. Começamos agora uma campanha no dia 21 de julho, que vai até dia 31 de julho, com o objetivo de aumentar o diagnóstico dessas pessoas que vivem com a hepatite B e não sabem. O país conta com uma Comissão Nacional de Luta contra a SIDA e grandes endemias, coordenada pelo Ministério da Saúde, com desafios variados, entre os quais diagnosticar 90% das pessoas e tratar pelo menos 80%. Dados recentes de rotina provenientes das unidades de saúde de 8 províncias, onde o programa das hepatites já está implementado, nomeadamente Benguela, Kwanza Sul, Kwanza Norte, Cunene, Huila, Luanda e Colibeng e Uís, indicam que em 2021 a junho de 2025 foram notificados 13.037 casos. Luanda concentra 92% desses casos. De janeiro a junho de 2025 foram notificados 18% destes casos. Cansaço, febre, enjoos ou vômitos estão entre os sintomas mais comuns, apesar de, em muitos casos, as hepatites virais manifestarem-se silenciosamente. Sensibilizar a população a fazer as testagens dos testes contra a hepatite B. O embaixador de Angola no Brasil, Manuel Eduardo Bravo, apresentou na cidade de Bogotá as cartas credenciais ao presidente da República da Colômbia, Gustavo Petro, que o acreditou como embaixador não residente. O diplomata angolano transmitiu ao chefe de Estado da Colômbia uma mensagem verbal do presidente João Lourenço, versando sobre o desejo e a vontade política de ver fortalecidas as relações de amizade e cooperação em domínios de interesse comum, de índole bilateral e multilateral, e expressou felicitações do presidente da República ao seu homólogo colombiano pela celebração do 20 de julho, o 215º aniversário da independência da Colômbia. A Expo 2025 em
Osaka, no Japão, tem reunido culturas do mundo inteiro. Entre os destaques da feira está o Pavilhão de Angola, que tem conquistado corações e paladares. A Ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, visitou o Pavilhão Nacional, tendo constatado de perto as novidades presentes no local. Na Expo também há cultura angolana. A comida nacional também está presente no evento internacional. A integração entre a dança e a gastronomia não é mero acaso. Ambas são heranças ancestrais de um povo que aprendeu a resistir e a se reinventar. Ao unir tradição, sabor e saúde, Angola aposta na culinária como ferramenta de educação cultural e nutricional. Estamos aqui para começar o nosso feijão de óleo de palma, que é o nosso típico da terra, que trouxemos para aqui para mostrar aquilo que é nosso e típico. E voltando um bocadinho para aqui, para o nosso lado, temos o nosso mufete. Esse mufete é feito com filetes, né? É o que nós mostramos aqui na terra. Logicamente que eles não comem o peixe todo inteiro, então tentamos mostrar um bocadinho daquilo que é típico e é nosso e é natural. Mostrar que a comida angolana é mais do que sabor, é história, é saúde, é cultura viva. A gente quer demonstrar o potencial dos nossos produtos, a qualidade, a frescura, os sabores são muito intensos e de uma forma mostrar que a nossa confecção também tem valor e que é possível fazer refeições dos nossos produtos num ambiente totalmente diferente, como aqui no Japão, e que as pessoas estão a gostar. Isto é muito importante para nós. O Pavilhão Nacional está localizado na chamada Zona da Vida, onde países apresentam iniciativas voltadas ao bem-estar. Angola leva o tema educação para a saúde e usa os sabores autênticos como forma de ensinar sobre nutrição e identidade. Acho que é através da comida que a gente também conhece muitos países e a cultura. Mas português, vou dizer que gosto muito dos produtos angolanos, se calhar alguns mais do que os portugueses, como por exemplo, eu mesmo sendo português eu consumo sumos de mucua. Tem pratos similares, mas peixe com molho de salsa são diferentes e muito gostoso. A colada é para ela a primeira vez e também aquela que assava é a primeira vez, mas gostei. Entre aromas e cores vibrantes, o país mostra ao mundo que comer bem também é um ato de reconhecer, respeitar e celebrar uma cultura inteira. O dia foi ainda marcado pela presença da Ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, que realizou nesta segunda-feira uma visita oficial ao Pavilhão de Angola, reafirmando o compromisso do governo angolano com o fortalecimento da diplomacia cultural e o investimento em educação e saúde pública. Acompanhada por membros do Executivo, incluindo a Comissária-Geral do Pavilhão, Albina Assis Africano, e a Embaixadora Teodolida Coelho, a ministra percorreu as instalações do espaço que tem como tema Educar para a Saúde. Com um olhar no futuro, Angola aproveita a Expo para mostrar a sua essência, desafios e conquistas. E nesta jornada de 6 meses, promete exibir neste evento internacional uma Angola viva, vibrante e inspiradora. Hildeberto Costa, Nelson José TPA, em Osaka, Japão. E voltamos ao assunto que faz hoje atualidade. A polícia deteve já alguns dos implicados nos atos de vandalismo, arruaça e distúrbios assistidos hoje em Luanda. Vamos ouvir novamente o subcomissário Mateus Rodrigues, que é o porta-voz da Polícia Nacional.
informar que a situação está sob o controle das nossas forças, portanto, a situação atualmente é estável. Aqueles focos de desordem que nós tivemos de manhã já estão controlados, portanto, nós temos as nossas forças a controlar estes locais. Dizer que, diante do quadro que se gerou, as nossas forças, portanto, tomaram um conjunto de medidas que resultou na detenção de mais de 100 suspeitos, portanto, a apreensão de alguns bens que estavam na posse dos indivíduos que cometeram os atos de violência. Também reiterar que dos danos causados tivemos a danificação de cerca de 20 autocarros de transportes públicos. Os veículos danificados particulares ainda estão por contabilizar. Em termos de dados, ainda são preliminares, portanto continuamos a calcular e a receber as informações sobre aquilo que efetivamente ocorreu. E do ponto de vista das medidas, elas continuam elevadas. As nossas forças, como disse, continuam nas ruas a garantir que aqueles pequenos focos de desordem sejam, portanto, desativados. Queremos mais uma vez aproveitar os microfones e as câmaras para desencorajar, portanto, qualquer ato de desobediência, dizer que as forças públicas, as forças de segurança pública não vão tolerar estes atos de desordem pública. Serão tomadas medidas drásticas, medidas capazes, no sentido de repor a ordem pública a todo custo. Queremos reiterar, desencorajar os cidadãos que estão a praticar este tipo de atos, dizer que nós estamos a investigar. Como disse na primeira comunicação, temos dados, temos imagens, nós continuamos com a investigação e todos aqueles que praticaram os atos de pilhagem, eles serão detidos. Para além destes 100, haverão outras detenções e todos eles serão levados aos órgãos de justiça. E lá fora, Donald Trump em primeiro lugar. Hoje ficamos por aqui. Boa noite. Até amanhã.